Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu santo nome, porque, como nós lemos na nossa confissão de fé, fomos justificados. Tua justiça foi imputada sobre nós, nos declarando justos. E a tua graça é que nos capacita a viver com integridade para a glória de Cristo. Que nesta manhã nós possamos desfrutar do alimento da tua palavra, sermos conduzidos a uma vida reta diante do Senhor. Nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e nos dê o discernimento para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós daremos uma breve pausa na história de Jefté, em Juízes, retornando então para as exposições em Salmos. E hoje nós vamos trabalhar o Salmo de número 26. O título deste salmo, dessa exposição: Integridade diante de Deus em meio a um povo misto. Integridade diante de Deus em meio a um povo misto. O que seria integridade? O que é ser uma pessoa íntegra? Se não viver de acordo com valores e princípios estabelecidos pelas Sagradas Escrituras. É não viver uma vida hipócrita, em duplicidade de caráter. Ora você é uma coisa, ora você é outra. Quando os seus valores são negociados devido à circunstância em que você se encontra. Na verdade, integridade é você se manter firme, reto, em direção a Deus. É viver segundo a reta justiça. É viver segundo a palavra de Deus. Você ser íntegro. É claro que esta palavra, se nós procurarmos em nossos dicionários, terá outro tipo de aplicação para pessoas que nem conhecem a Deus. Sobretudo, nós nos pautamos pela verdade absoluta, que é a autoridade das Sagradas Escrituras. Então, integridade é aquilo que Deus diz que é íntegro. Por isso, a nossa palavrinha-chave, para que os papais e os maridos com suas esposas estudem em casa, é integridade. Essa é a missão que nós temos durante a semana, até o próximo dia do Senhor, estudando sobre o que é ser íntegro. Criançada, e também os adultos, vou fazer uma introdução que abarca todas as pessoas aqui presentes. Alguém aqui já andou por um chão de vidro transparente? Nunca andou, Esther? Segundo Moisés, ele já andou, né? Quando nós estamos andando
em algo que seja assim, transparente, tudo fica nítido, tudo aparece. Principalmente se você está numa altura considerável e você está num chão transparente, quando você olha dá até uma gastura. Você fica com medo. Uma pessoa que eu tenho certeza que não iria andar nisso aí seria a Aline Darioli. Essa não andaria de jeito nenhum. A Esther disse que andaria, tá vendo? Tudo fica exposto a um chão que está transparente. Então, como traz uma sensação estranha naquele momento, cada passo precisa ser firme. Precisa caminhar com cuidado, senão você vai se estabanar. Em um contexto mais amplo, assim, pequena Esther, Moisés, é a vida diante de Deus. Tudo está exposto. Diante de Deus, nada está obscurecido, está tudo transparente, tudo nítido para Deus. Ele enxerga todas as coisas. Perfeitamente, irmã Marlene. Deus está no controle, observando tudo. Nada fica escondido diante de Deus. Ele sabe onde ficam os planetas, exatamente. No Salmo 26, Davi, ele não pede para parecer justo. Ele pede para Deus para que ele seja examinado. Como nós, no nosso boletim informativo, no Salmo 139 diz aí, ó, sonda-me, ó Deus. A oração de Davi é uma oração de clamor ao Senhor, pedindo para que ele sonde o coração de Davi. Examine Davi. Porque Deus não está interessado em aparência. Aquela pessoa parece ser crente. Aquela pessoa parece ser íntegra. Não é isso que Deus está interessado. Deus quer um coração inteiro. Deus não quer um espaço no seu dia. Se sobrar, aqui vai para Deus. Não é isso que Deus espera. Em todos os contextos de nossos dias, como foi dito pelo pastor Leonardo na IBD, pela manhã, você tem muitos compromissos, muitas coisas importantes. Mas, se a sua vida está tão acumulada de tantos assuntos importantes, que você não consegue encontrar um espaço para orar ao Senhor, para se deleitar no Senhor, significa que o Senhor não é tão importante assim para você. E o que nós acabamos de dizer, que nada está escondido diante de Deus. A sua omissão não está escondida. Por isso que no Salmo que nós lemos agora há pouco, o Salmo 139, em especial na nossa página inicial do nosso boletim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos,
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus examina. E como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro Deus examina, e quando Ele encontra alguma falta em nós, esse mesmo Deus perdoa. Por isso que nós temos a segurança de clamar ao Senhor: examina o meu coração. Sonda-me ao Senhor. O que está de errado comigo? E perdoa-me. Deus não apenas declara o justo, Ele forma um coração íntegro. Por isso que a nossa afirmação teológica é o seguinte: o crente justificado vive em integridade, sendo examinado e preservado por Deus. O crente justificado vive em integridade, sendo examinado e preservado por Deus. Vamos ao texto, Salmo 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, o Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Amém. O Salmo se desenvolve em 4 movimentos que nós trabalharemos a partir de agora. Sendo o primeiro, integridade afirmada. Segundo, integridade examinada. Terceiro, integridade separada. E por fim, integridade preservada. Ok? Vamos ao primeiro deles. A integridade afirmada diante de Deus. Versículo 1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Quando nós pensamos em integridade afirmada diante de Deus, ao olhar para este Salmo 26, me parece que o contexto deste Salmo é quando Davi estava em conflito com o seu filho Absalão, após a usurpação do trono do rei. Por isso, o reino agora está dividido. Há aquelas pessoas que estão com Absalão e há aquelas pessoas que estão com o rei Davi. E há também
pessoas com o rei Davi que estão no topa tudo por dinheiro. Aquelas pessoas que está, mas não está. Por isso que ele começa a clamar ao Senhor, porque ele identifica isso. Então, Davi, quando ele diz, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. No contexto em que Davi está inserido, a sua integridade está sendo confrontada. E notem o seguinte, a integridade ela é testada quando somos pressionados injustamente. Quando nós estamos em provações. Quando as coisas não estão ao encontro daquilo que nós entendemos que seria o melhor para nós. Pelo contrário, as coisas estão indo de encontro. Contrário àquilo que nós imaginamos que deveria ser. É fácil parecer justo quando ninguém acusa. Difícil é permanecer íntegro quando todos te acusam. Quando surge a rebelião de Absalão com Davi? Agora há pouco nós estávamos conversando aqui na frente, o Matheus Dombeck, eu e o Vitinho. E o Matheus mencionando comigo que, estudando sobre a história de Davi, ele viu um homem extremamente piedoso. Apesar das duas grandes falhas de Davi, no censo e também depois no adultério com Batseba. Lembra que o profeta Natan, quando chega lá para falar com Davi, começa a trazer a sentença lá, e Davi, não, esse homem tem que morrer agora. É você, miserável, que eu estou falando. E ele começa a viver, então, sobre um juízo temporário de Deus. Onde sua filha é violentada pelo seu filho. Seu outro filho busca usurpação do trono de Davi. E o reino se divide. Davi, assim como no período de Saul, em que havia muita perseguição contra ele, agora ele é perseguido pelo próprio filho. E as pessoas o tempo todo o acusando. E neste caso específico de adultério, com toda a razão, porque ele havia cometido. Então note que enquanto nossos pecados eles estão obscurecidos, é fácil nós parecermos pessoas justas. O difícil é quando alguém sabe do seu pecado. Onde há condenação, onde há julgamento. Então, ou também, em alguns contextos, quando na verdade nós estamos sendo acusados injustamente. Quando você se sente injustiçado, ou seja, alguém está te acusando de algo que você não fez. Nesse momento, sua integridade é testada também. Está sendo confrontada. Em duas ocasiões. Uma, quando alguém descobre um pecado seu. E num outro contexto, quando não tem pecado e ainda assim você está sendo julgado injustamente. E é nesse momento que você é testado. Por isso que muitas pessoas, ao se sentirem confrontadas, elas espanam.
Eles começam a dizer, por que eu? Por que logo eu, Senhor? Por que não o Otávio? E quando a nossa integridade ela é confrontada, nossa integridade precisa passar também por um momento de sinceridade. Então, no primeiro momento aqui, note que o nosso ponto é a integridade afirmada diante de Deus. Nós temos um subponto, integridade confrontada. Eu trouxe 2 exemplos. Um segundo subponto, a integridade como sinceridade em relação ao confronto, como que nós reagimos a isso? Porque integridade, queridos, não é perfeição, mas um coração inteiro diante de Deus. Seria a sua inteireza. A sua integridade não significa nunca cair, nunca tropeçar, nunca pecar. Mas é nunca viver dividido. É nunca viver como se não tivesse conhecido a Deus, em rebelião contra Deus. Vejam, em alguns contextos, são pessoas de fora que estão nos acusando. Em alguns casos, injustamente. Em outros casos, nós estamos internamente, ou seja, dentro do povo de Deus. Assim como o reino estava dividido, em alguns contextos acontece de igrejas estarem divididas. E por que isso ocorre? Porque quando nós observamos um irmão que encontra-se em um flagrante pecado, nós não estamos preocupados em exortar este irmão, em chamá-lo ao arrependimento. Nós, na verdade, estamos preocupados em mostrar que nós somos mais justos do que aquele irmão. E se ele não vem falar comigo, então eu também não vou falar com ele. Deixa ele lá, perecendo no pecado dele. E quando nós menos esperamos, existe uma facção dentro da igreja. Onde aquele irmão que está em pecado começa a corromper outras pessoas, assim como Absalão estava fazendo com algumas pessoas do reino. E outras pessoas estão do lado de outros irmãos que, olha, não, ele não veio falar comigo, então não é responsabilidade minha. O pastor Leonardo, o pastor André que se vira. Quando nossa integridade é confrontada, nós precisamos sermos íntegros com sinceridade. Por quê? Porque a integridade ela é sustentada pela fé. Por isso que eu não dou a mínima para o que o dicionário Aurélio diz do que é integridade. A verdadeira e genuína integridade, ela é sustentada pela fé. É uma confiança em Deus que mantém um coração firme. Por isso que Davi está dizendo, meus irmãos, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Tem muitas pessoas me acusando, tem pessoas hipócritas que estão oferecendo sacrifícios no altar, estão aqui dizendo que está do meu lado, mas eles são perversos, eles são mentirosos, eles estão dividindo o rei, mas eu me mantenho íntegro porque eu confio no Senhor. Isso é se manter íntegro. Quem confia em Deus não precisa viver se defendendo. Então, quando você é acusado injustamente por um parente, uma prima, um tio, um irmão,
Nossa justiça vem de Deus. Se quiser provar, você pode explicar. Se só quiser acreditar ou não, se você estiver firmado no Senhor, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá. Porque Deus não deixa nenhum justo perecer até a morte. Ele pode perecer por um momento. Mas quando você menos espera, o socorro vem do Senhor. Esse é o nosso Deus, queridos. Agora, e aí? Entre uma coisa que eu também conversei com o Mateus aqui na frente. Olhem todos lá em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 14b e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Estou pensando aqui no primeiro ponto da tulipe. Depravação total. Note que o problema não está fora. Ele está dentro. A cobiça vem de dentro. Isso mostra a corrupção da natureza humana. Então como é que Davi pode dizer: tenho andado na minha integridade? Como ele pode trazer para si uma afirmação como essa, de ser uma pessoa íntegra? Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Como assim? Parece que a integridade vem dele mesmo. Será? Ele havia dito, certa feita, que em pecado me concebeu minha mãe. Então ele tinha ciência de sua natureza. Qual a resposta para essa pergunta? Ele está falando de uma integridade pactual. Não de uma perfeição absoluta. Porque ele sabe que a perfeição absoluta é oriunda de Deus. Mas Davi, ele está aliançado com Deus. E os preceitos de Deus estão inculcados no coração de Davi. Então ele sabe dos seus pecados. Ele sabe quem ele realmente é. Mas ele também sabe em quem ele confia. Ele sabe de onde vem o socorro dele. A depravação total é o homem, significa que o homem é afetado pelo pecado em todas as áreas. Mas isso não significa que o crente não pode viver com integridade. Significa que a integridade não nasce dele. A integridade não é a perfeição da natureza humana. E é isso que Davi está entendendo aqui. Ele sabe que a integridade não veio dele. Ele sabe que ele não é perfeito. Mas ele sabe que a integridade dele depende da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso que ele está em clamor aqui. Por isso que este salmo inicia-se com a expressão: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E confio no Senhor sem vacilar. Ele tem plena convicção de que é o Senhor que faz dele uma pessoa íntegra. Bem assim deve ser nós, meus irmãos. Sabemos que a integridade vem do Senhor. Sabendo que nossa dependência deve ser única e exclusivamente do Senhor. Nossa confiança é no Senhor. Não busque a integridade
pelo seu esforço próprio, mas busca uma integridade pelos pés de Cristo. Davi não está dizendo que nunca pecou, mas ele está dizendo que ele não vive em duplicidade. Percebe a diferença? Ele sabe que ele pecou, mas após ele cometer um pecado, ele não simplesmente se entregou ao pecado. Pelo contrário, se vestiu de roupas, de pano de saco, jogou pó na sua cabeça, rasgou as suas vestes, e ele clamava o tempo todo por misericórdia, porque ele sabia que a misericórdia vem de Deus. Mesmo após o seu pecado, ele não quis buscar mais pecados ainda, pecado pelo pecado, pecado pelo pecado. Não! Ele buscou a integridade aos pés do Senhor. A vida do crente não é marcada por uma duplicidade. Ora, você aqui na igreja é um crente, lá fora você é outra história. Não confunda as coisas. Existem as coisas que são santas e existem as coisas que são profanas. Para os ímpios. Porque para os crentes, tudo deve ser santificado para a glória de Deus. Por isso que, na integridade confrontada, o mundo está acusando Davi. A depravação total mostra que o seu próprio coração também te acusa. Porque ele sabe quem ele é. Mas o resultado disso é a dependência de Davi diante de Deus. É Davi clamando ao Senhor, buscando confiança plena em Deus. Qual a perspectiva que Davi tinha diante do seu filho e boa parte do seu reino dividido e sendo contrário a ele? Qual otimismo ele teria ali? Vocês que são pais, assim como eu sou. Eu não sei descrever o amor que eu sinto pelos meus filhos. Agora você imagine. Pense o seguinte, Wellington. O Oliver no seu colo nesse exato momento. Você fazendo carinho nele. A Estherzinha do seu lado. E lá no futuro, o Oliver se rebela contra você. Mas a rebelião é um estágio tão avançado que na cabeça de Absalão é o seguinte: ou é eu ou é você. Como consegue mensurar como que Davi estava neste momento? Então, as forças de Davi foram concentradas todas em oração a Deus, demonstrando sua confiança plena em Deus. Porque o nosso Deus é especialista em pegar coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos e tornar todas elas possíveis. Por isso que você era impossível que fosse transformado em uma nova criatura. Mas Jesus Cristo, Ele te deu vida e vida com abundância. E foi possível que você fosse transformado de uma velha criatura para uma nova criatura. Lembra que eu disse na nossa introdução? Que Deus, Ele não está interessado em aparência. Assim também, a integridade sem exame, ela pode ser pura aparência. Aparentemente uma pessoa íntegra. Por isso, que no nosso segundo ponto, nós vamos observar agora a integridade examinada por Deus. E o texto diz o seguinte nos versículos 2 e 3. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho diante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Nosso ponto é a integridade examinada por Deus. Como isso ocorre? Nosso primeiro subponto é a integridade provada. Ela é provada.
Ela é examinada porque ela é provada. Ela é testada. E o que acontece? Quando Davi expressa, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, ele está com confiança no Senhor aqui. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Mas a sua confiança está em Deus, não é em si mesmo. Viram a conexão perfeita dos versículos 2 e 3 com os versículos 23 e 25 do Salmo 139? Perceberam isso? Por que Davi está exclamando ao Senhor, examina-me, Senhor, e prova-me? Porque Deus revela o que governa o coração. Ele tem consciência disso. Queridos, Deus não testa para descobrir. É muito importante nós sempre prestarmos atenção na introdução que antecedem os pontos. Porque nada está obscurecido diante de Deus. Então, Deus não testa para descobrir. Ele testa para revelar. Para mostrar o que está governando o seu coração. Por isso que muitas vezes acontece de você estar sendo testado por Deus. E aí você vem aqui nos reunir como igreja. Aí você busca pelo pastor Leonardo. Busca pelo seminarista Vitor. Busca pelo pastor André. Olha, as mensagens têm sido bastante coerentes com o que eu estou passando. Eu estou sendo confrontado com você. As mensagens têm batido muito no meu coração. O que está acontecendo? No momento em que você está sendo testado, então Deus começa a expor agora, por meio da palavra. Ele não está testando você para descobrir qual é o seu pecado. Pelo contrário, está revelando quem você é. O que está governando o seu coração. Por isso que a sua integridade ela está sendo provada. E ela é provada como uma integridade interior. O pecado nasce nos desejos antes das ações. Queridos, prestem bastante atenção. Nós não somos dominados pelo que fazemos, mas pelo que desejamos. Aquilo que você deseja é o que vai dominar você. Lembra que o pastor Leonardo disse aqui na nossa IBD? O quanto nós temos desejado ao Senhor? Porque quanto menos há desejo e interesse por Deus, mais Deus está sendo substituído em nossas vidas. E muitas vezes, qual é a substituição? É o trabalho. É o dinheiro. São os filhos. São as esposas. São os maridos. São as preocupações do lar. Essas coisas começam a ganhar uma proporção que elas passam a dominar quem você é. Aí você está o quê? Esgotado. Você não tem mais tempo para nada. Então, Davi ele tem consciência disso. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ele fala de coração e de pensamento, porque ele está, primeiro, ele está clamando por... A sua integridade está sendo provada, a sua integridade está sendo provada no seu interior, mostrando o que está no coração dele, e ele revela no versículo 3 o seguinte: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Por quê? Porque agora Davi está apelando para a sua integridade moldada pela aliança,
pelo pacto que ele tem com Deus. Ele sabe que o amor de Deus reorganiza o coração. Aquele coração que está quebrado, que está destruído, aquele coração que estava sendo acusado por causa da corrupção humana. Quando nós estamos aliançados, pactuados em Cristo Jesus, este coração começa a ter um alinhamento espiritual. Então nós precisamos chegar à conclusão de que quando Deus governa, os desejos mudam de direção. E o que eu estou querendo dizer não é que em algum momento Deus perdeu o controle da sua vida e seu coração ficou desgovernado. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós estamos submetidos àquilo que Deus estabeleceu para nós, então a nossa vida ela muda de direção. Porque até nas dificuldades são enfrentadas de modo distinto de alguém que está em desaprovação de Deus. Por isso que nós reafirmamos aqui um juízo temporário de Deus para aquelas pessoas que estão em desencontro aos preceitos de Deus. Então note que Deus sempre está no controle. Ou com o seu juízo temporário, ou fortalecendo, capacitando, estruturando, dando direção à sua vida. E isso me leva ao segundo ponto da tulipe, que é a eleição incondicional. Porque Tiago 1 mostra que os desejos são dominantes. E nós precisamos examinar os nossos corações, clamar ao Senhor por um exame de nossos corações, de nossos desejos, de nossas volições, para saber o que está governando o nosso coração naquele momento. Nós fomos eleitos incondicionalmente para vivermos uma vida de integridade ao Senhor, em retidão a Deus. Queridos, a eleição incondicional, ela é um combustível para que nós não desprezamos os preceitos do Senhor, para que não nos entreguemos aos pecados, para que não vivemos em uma situação de derrota diante de Deus. A eleição incondicional, ela é o combustível que nos dá força para que todos os dias nós venhamos clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor derramou o seu sangue precioso na cruz por um pobre pecador como eu, e o Senhor me elegeu na eternidade, antes da fundação do mundo. Eu já era escolhido pelo Senhor. Então, uma vez que eu sou escolhido pelo Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, fortalece a minha alma, tira o desespero do meu coração. Faça com que eu viva uma vida em integridade aos teus pés. Independente de qualquer situação que nós estamos. Somos eleitos incondicionalmente para a glória de Cristo. E aí, queridos, um coração, note, vamos lá. Primeiro, nós iniciamos com a integridade afirmada diante de Deus. Essa integridade afirmada diante de Deus, primeiro, ela é confrontada com sinceridade e é sustentada pela fé. Certo? Depois nós percebemos, a integridade ela é examinada por Deus. Como? Porque ela é provada no nosso interior e moldada pela aliança que nós estamos. E agora que nós temos um coração examinado, isso muda as nossas relações. Então agora nossa integridade, nós observaremos, ela é separada do mal. A integridade separada do mal, dos versículos 4 a 8.
Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Então, essa integridade que é separada do mal é uma integridade relacional. Queridos, quem governa o coração define as suas companhias. É necessário, então, que nós tenhamos discernimento. Davi, ele está dizendo que ele não se associa com dissimuladores, com homens falsos, malfeitores. Isso significa dizer que nós não andamos com qualquer um quando Deus governa o nosso coração. Não é qualquer pessoa que deve visitar o seu lar. Não é com qualquer pessoa que você vai firmar uma sociedade. Não é com qualquer pessoa que você vai procurar um relacionamento. Não é com qualquer pessoa que você vai compartilhar suas lutas e sofrimentos. Não é com qualquer pessoa que você vai se aconselhar. Não é com qualquer pessoa que você vai se instruir. Não é com qualquer pessoa que você vai aprender mais sobre o Evangelho. Não é com qualquer pessoa que você vai prestar atenção ao que ela está pregando. Não é com qualquer pessoa. Davi, lembra que eu havia dito que o reino estava dividido, então uma parte estava com Absalão, outra parte estava com ele, e mesmo assim, quem estava do lado dele ainda também tinha aquelas pessoas que ele não confiava. Olha, ele está dizendo aqui que ele está rodeado de malfeitores. E ele não quer se associar com essas pessoas. Por isso, olha que exemplo interessante. Já foram passar algum tempo em uma outra cidade? Ou, por exemplo, a nossa irmã Damásia veio lá do Ceará. Talvez quando ela volta para sua cidade, as pessoas falam: nossa, você está até falando diferente. Você não fala mais como era costume aqui do nosso povo, né? Que como ela está inserida num contexto diferente da cidade que ela estava, isso acaba nos moldando. Nosso dialeto muda. Porque nós somos influenciados em certa medida. É assim também quando nós nos associamos com pessoas ímpias. Então você, jovem, que você tem lá os seus amigos da escola, do futebol, de qualquer outro contexto, de videogames. Essas pessoas, elas vão influenciar você de alguma forma. Por mais que você crê na sua independência, eu respondo por mim, mas de alguma forma essas pessoas vão te influenciar. Por isso é necessário você ter o discernimento de saber com quem você está se envolvendo. Isso não significa, por exemplo, que você não tenha nenhum amigo ímpio, nenhum colega ímpio. Essas pessoas não devem ser tão íntimas ao ponto de influenciar você a tomar decisões. O seu amigo ele pode ser legal. Sua amiga pode ser legal. Mas não é uma pessoa do seu convívio constante. O que mais dói também
é ver crentes passando por, às vezes, crises no casamento e vai se aconselhar com ímpios. Eles não vão te agregar em absolutamente nada. Então nós estamos pensando aqui numa integridade que é separada do mal. E aí então nós temos um subponto chamado integridade relacional. Ou seja, nos separando do mal daqueles com quem nós nos relacionamos. E agora nós também temos, na separação do mal, uma integridade no culto. Porque onde não há adoração verdadeira, não há adoração verdadeira sem pureza. Novamente, Deus não recebe aparência. Ele vê o seu coração. Você não deve parecer uma pessoa santa. Você deve ser um santo, querido. Ou seja, você não deve fomentar, incentivar, tá? No coração do seu irmão, que está enfraquecido na fé, um desleixo, por exemplo, para com o dia do Senhor. Ou se algum irmão está intrigado ou com uma chateação com os pastores, e aí ele vai conversar com você, ele começa a difamar você, e você simplesmente fala: olha, difícil, hein? Que situação complicada. Mas em nenhum momento você chama esse irmão ao arrependimento. Até mesmo ele tendo razão em alguma falha dos seus pastores, ele pode ter uma conclusão pecaminosa. Qual a melhor forma de você resolver um problema com o seu pastor? Indo diretamente nele. Uma vez eu disse aqui de púlpito que eu não acredito em crítica construtiva. Eu havia dito isso. E eu mantenho isso. Críticas são críticas. E nós devemos ter o discernimento de absorver quando nós somos criticados. Porque nós não somos perfeitos. Erramos, falhamos, pecamos contra Deus. Em alguns momentos vamos pecar contra contra os outros. E é nesse momento que nós precisamos receber a crítica muito bem. Porque para você, não foi nada. Não, pô, que isso? Você vai ficar estressado por causa disso aí? Você já é homem já, né, meu? Querido, você pode absorver uma coisa diferente do que outra pessoa absorve. Tem homens que são dodói. E você precisa entender isso. São irmãos mais fracos na fé, neófitos. Tem irmãos mais maduros. Você vai lá, você dá uma porrada e ele está de pé lá ainda com você lá. Então, nós precisamos ter uma integridade no culto de saber como que nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos. Porque se você vem aqui com um coração amargurado com alguém, o seu louvor, querido, ele não passa desse teto. Suas assembleias, seus cultos não me dão nenhum prazer. Por quê? Porque nós não estamos mantendo uma integridade no culto. Buscamos associações ao nosso culto aqui, com cultos de outras igrejas, que muitas vezes não procedem da Escritura. E aí, o que acontece? O pastor Leonardo é chato. Você é muito chato, viu, meu irmão?
Ô, o pastor André só dá paulada, meu. Mas, meu irmão, vem aqui, você tá com muito chicote aí na mão, hein, meu irmão? Há uma necessidade de nós termos integridade com quem nos relacionamos fora da igreja. Há uma necessidade de nós termos uma integridade no culto, no relacionamento com os irmãos, em como nós prestamos culto a Deus. Porque Deus não percebe aparência, Ele vê coração. Por isso deve haver uma integridade no deleite em Deus. O que você ama revela quem governa a sua vida. Portanto, se você não tem mais amor por Deus e você ama mais as coisas deste mundo, é o mundo que está governando a sua vida. Seu prazer revela quem é o seu Senhor. Se você não tem prazer, se você vem que nem o pastor Leonardo mencionou, né? Ó céus, ó terra, mais um dia do Senhor, que saco! Está revelando muito quem é o seu Senhor. E não é o Deus criador dos céus e da terra. O culto não é para você vir arrastado. Os filhos têm que vir, né? Porque eles ainda precisam se arrepender. Então eles vêm arrastados mesmo. Vamos para o culto. Isso. Agora nós, que nascemos de novo, é um deleite. É um prazer. Queridos, terceiro ponto da tulipe é a expiação limitada. O sangue de Cristo, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Ok? Cristo, ele morreu na cruz para salvar pecadores. A expiação de Cristo, vou substituir aqui o limitada por eficaz. Foi uma expiação eficaz, na qual, por quem Cristo morreu, essas pessoas serão salvas. Ninguém pela qual Cristo deu sua vida vai perecer no inferno. Simples assim. Então, Cristo morreu para nos separar do mundo. Perceberam a conexão aqui? Uma vez que Cristo morreu para nos tirar do mundo, Ele também morreu para nos separar destes relacionamentos com ímpios, com perversos, com malfeitores. Ele nos purificou para que nós viéssemos ter uma integridade no culto. Ele nos separou para que nós viéssemos termos deleite em Deus. Observe que aqui os 5 pontos que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo estão sendo aplicados na nossa vida diária. Isso aqui não é apenas um objeto de debate, mas é algo bênção para nossas vidas, de aplicação pessoal e pastoral. O maior problema ainda está dentro. Por isso nós vamos ao nosso quarto e último ponto. A integridade preservada pela graça. Versículos 9 ao 12. Vamos lá. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Uma integridade que é preservada pela graça é uma integridade diante do juízo de Deus. Porque o justo, ele vive consciente da separação final. Por isso ele tem um temor pelo juízo final.
E por que ele tem temor pelo juízo final? Porque o juízo final foi declarado pelo próprio Deus. E o que é palavra de Deus é para ser temido por nós. Nós devemos temer ao Senhor. Nos submeter a Deus. Quem teme o fim vive diferente no presente. Uma pessoa que não teme o fim, ela vive de qualquer forma, de qualquer maneira no presente. Comemos e bebemos porque amanhã morreremos. Não. Vivemos para a glória de Cristo, porque viveremos com Cristo a eternidade. Tanto no presente, quanto no futuro estaremos com Cristo. E essa integridade, ela é dependente da graça de Deus. Porque um coração íntegro é um coração que depende de Deus. Porque todo aquele que confia em si mesmo já começou a cair. Já está em declínio. Porque a sua esperança e a sua força não vem de Deus, vem de si mesmo. E o que nós somos, se não caídos? Pessoas que não dependem de Deus são pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. A nossa integridade é uma integridade perseverante. Deus nos sustenta até o fim. Se nós permanecemos, é porque Deus tem nos sustentado. E o que nós temos flagrante aqui? O quarto e o quinto ponto da tulipe. Nós temos graça irresistível e perseverança dos santos. Porque nós fomos alcançados por uma graça que nos atraiu, que quebrou todas as nossas barreiras. Tudo aquilo que estava impedindo o nosso acesso ao Pai foi quebrado, jogado por terra por causa do sacrifício de Cristo. E Ele nos atraiu a si mesmo. E então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Este fim principal nunca foi removido da equação. Mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ainda assim, nós tínhamos essa finalidade. Porém, nós substituímos a glória de Deus para a criação, para a criatura. E, portanto, estávamos como Calvino dizia, o coração é uma fábrica de ídolos. A graça de Deus, ela reparou, ela consertou a falha que estava em nós. O antídoto daquele vírus que contaminou a nossa natureza foi o sacrifício de Cristo, imputando a sua justiça sobre nós. E mais do que isso, Ele agora nos preserva para que então possamos perseverar até o fim na integridade que Ele colocou em nossas vidas. A integridade do cristão, ela tem uma marca assinada com o sangue de Cristo. Por isso que nós temos a certeza da salvação. Aí,
pastor Leonardo? A chatice deixa de ser chatice. Era um contentamento, porque nós não observamos mais como ser algo chato, mas nós entendemos isso como um zelo pastoral, como alguém que nos ama e que quer que nós preservamos a nossa integridade aos pés de Cristo. Então agora, de vez nós ficamos zangados com o pastor Leonardo e com o pastor André, nós nos alegramos, porque nós temos homens piedosos e zelosos para conosco, homens que Deus nos colocou para nos abençoar, para ser aquelas pessoas que nos apacentam com amor e graça, porque eles também foram alcançados por uma graça e por um amor incondicional. O culto não é algo que é pesado para nós. O culto é algo prazeroso, porque fomos atraídos por essa graça e preservamos isso até o fim. Aleluia. Final. A integridade é afirmada, é examinada, é separada e é preservada por Deus. A integridade que Deus exige é a que Ele produz. Sabe aquele ateu ali? Ele é de Umbanda, ele é espírita, ele é católico, mas ele é uma pessoa íntegra. A integridade que Deus exige é a que Ele produz. Mas isso não é exclusivismo? É. O cristianismo, ele exclui todas as outras religiões. Por isso que nós não acreditamos nessa múltipla religiosidade, nesse sincretismo religioso. Nós cremos em uma verdade absoluta. E seja a verdade de Deus exaltada e tudo aquilo que for mentira jogado por terra. Cristo, portanto, é a perfeita integridade. Ele é o nosso exemplo supremo. E é Ele que forja caráter em nós, caráter íntegro. Por isso que nós somos íntegros na sociedade, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, no lar, em qualquer contexto. Porque nós somos transformados por Cristo. Você peca porque é atraído. E só será íntegro quando Deus for seu maior desejo. E por fim, a integridade não é ausência de pecado. É ausência de duplicidade diante de Deus. Você pode pecar, mas lembre-se, tem um Deus que perdoa. E só se arrepende aqueles que são íntegros aos olhos de Deus, porque foram alcançados por um favor imerecido e agora perseveram até o fim. Em nome de Jesus. Amém.